Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo eu não gravo um vídeo aqui mostrando os meus cadernos? Eu quero comentar com vocês algo que eu venho fazendo, que quem está acompanhando aqui ou lá no Instagram mesmo está sabendo, que na semana que vem vai ter uma oficina introdutória ao rabisco. Do Rabiscando a gente aprende. Para quem não sabe, é um outro perfil que eu tenho no Instagram, além do Caderno Narrativa. Esses dias eu compartilhei com vocês sobre o Traveler's Notebook, né, que seria o caderno de viagem, do viajante, enfim. Eu resolvi colocar em prática, trouxe aqui alguns caderninhos de rabisco que eu tenho que me acompanham de alguma forma. Aí eu deixei aqui o fio da minha mesa digitalizadora que estava sumidíssima. Tinha 2 meses que eu não sabia cadê ela, já estava sofrendo, achando que eu tinha perdido para sempre. Então agora ela está aqui, salva, novinha em folha, acho que eu vou guardar ela até assim. E eu tenho um trabalho daqui a pouco com os meus colegas de faculdade, eu vou utilizá-la. Bem, eu quero mostrar para vocês sobre esses cadernos especificamente, que tem a ver com rabiscando, e depois eu vou mostrar bem por cima alguns outros que fazem parte dessa coleção. Por acaso, esses dois aqui são da Flores Pétalo, esse aqui é da Cícero, mas daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre eles. Como tem muito tempo que eu não falo aqui, eu acho que eu posso me alongar um pouco mais, não é verdade? Bom, então esse aqui é o primeiro caderno que eu tinha, que ele eu comecei como os resumos visuais. Eu faço isso para o meu estudo da faculdade, para quem não sabe, eu estou cursando História. Eu já tenho mestrado em Educação, enfim, mas eu achei que seria legal eu passar pela faculdade de novo, enquanto eu dou o tempo da minha filha crescer, para eu conseguir, de vez, me concentrar no meu doutorado, né, que eu quero fazer. Enfim, então aqui fiz uma girafinha, lá. E aí eu comecei os resumos da faculdade aqui, e vocês vão ver que já tem alguma foto dele, porque depois, quando eu comecei esse aqui, daí começou a pandemia, e depois a gente teve que ler alguns textos de novo, enfim, quer ver? Eu acho que ele tem até aqui. E aí é bem legal pra gente fazer um comparativo, né? A primeira vez que eu fiz, olha, o ano foi de março de 2020. E esse aqui já foi em setembro de 2020. Aí eu já tentei fazer a autora, né? Enfim, depois eu posso mostrar um pouco mais. Mas se eu não me engano, já tem um folhear desse caderno aqui. Inclusive, gente, ele tá quase no fim. Eu não sei se vale a pena eu mostrar, mas olha só. Tá cheio, depois eu faço um folhear dele inteirinho, mas olha só, tá quase no final mesmo, tá? Mas enfim, então eu comecei usando esse caderninho aqui, ele é um tamanho A5, ele é, deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem como que funciona, que é o sistema. A gente levanta, né, tira aqui acho que eu vou até tirar aqui. A gente tira aqui e aí mais fácil de funcionar. Ele é da Skizzy Books. É muito legal essa marca também. Enfim, e esse aqui é um adesivinho da Flores Pétalo que dá um charme, né? Enfim, então eu comecei, não ficou bom não, vou deixar aqui mesmo. Comecei fazendo, né, os resumos. Aqui, tá vendo? Esse que eu comecei e não terminei. E eu sempre gosto de trabalhar para cada disciplina uma cor. Então, no caso, eu estava fazendo História da África 1, IS 450, e daí eu estava usando a cor amarela. Quando era, por exemplo, estrutura e funcionamento do ensino fundamental e médio, foi vermelho. Mas aí depois, quando eu vou fazer de novo, né, porque teve a pandemia e a gente teve que trancar a matrícula e começar tudo de novo, eu mudei as cores, mas são aleatórias mesmo, só para eu me organizar. Então eu sempre escrevia, né, o título aqui no meio e tava fazendo colando uma fotinho do autor. Mas eu percebi que não tava dando certo. Vocês estão vendo, né, que vários ficam em branco. Esse aqui era a História da América, que era azul no caso. E aí eu vi que eu tava pulando muito e não tava fazendo, não tava sendo legal, mas ele é bom a gente guardar assim pra gente ter uma visão, né? Esse aqui era Brasil 1, que já tava roxinho no caso. Esse aqui eu já fiz também. Enfim, e aí eu vi que não ia funcionar mais, aí o que eu fiz, tá falando de história moderna, mas na verdade é que eu tava estudando para a história da África. Eu tentei fazer o mapa do continente e colocando, né, as coisas que a gente precisava saber do Estreito de Gibraltar. Aqui é uma visão da Europa, do mar Mediterrâneo, né, e todos os países e continentes que fazem, que tem esse limite, né, com o Mediterrâneo, porque a gente estuda muito sobre ele na história moderna. Aqui foi de um vídeo que a gente teve que fazer no final da disciplina, e aí eu gostei, fui colocando essas informações aqui para depois a gente conseguir construir, e separei em 3 partes, cada parte seria uma cor, que seria o amarelo, o cinza e o vermelho. Ajudou bastante pra gente desenvolver essa atividade.
E aí aqui eu comecei, falei, ah, não tá dando certo. Eu comecei a fazer os resumos lá no outro caderno. E aí eu falei, eu vou usar esse aqui pra fazer as minhas aulas online internacionais, com professores internacionais, porque é mais fácil de achar. Mas agora a gente tá, eu tô encontrando pessoas em português, né, no brasileiro, e também eu tô aqui à disposição de promover esses espaços pra gente desenvolver, né? Enfim, esse aqui foi um evento que eu participei em janeiro de 2021 desse ano. Foram 10 dias com professores internacionais, pessoas que trabalham com facilitação gráfica. Então vocês vão ver que as coisas estão em inglês, porque eles estavam falando inglês e não fazia sentido eu ficar traduzindo, sendo que eu estava entendendo, né? Então eu fui escrevendo em inglês mesmo à medida que foi acontecendo. Algumas, a gente chama de templates, né, que poderiam ser modelos de diagramação que a gente pode usar. Aqui também, o segundo dia, a gente estava falando sobre metáforas, para a gente poder mudar as coisas, né? Então, por exemplo, por que não uma lesminha, né? Não pode significar casa também, não precisa necessariamente ser isso aqui, né? Que a gente conhece, enfim. Aqui foi o terceiro dia. Dá pra ver, né, que muda bastante a relação com como a pessoa ensina, né? Eu fui tentando desenhar tudo que eles estavam mostrando. Então esse aqui eu já meio que já fui traduzindo, né? Então eu escrevi em inglês e depois eu fui passando em vermelho em português. Esse aqui eu acho que eu até publiquei no Rabiscando a gente aprende, mas não consegui fazer isso com todos ainda, né? Então aqui algumas sugestões de templates, né? Que seriam de diagramações possíveis pra gente fazer essa facilitação gráfica. Aqui foi mais um dia, né? Um dos caras muito legais que me inspiram bastante, que é o Mike Road, que ele fala que o importante são as ideias e não a arte. Então, quanto mais simples a gente conseguir fazer, mas transmitir aquela mensagem é o que importa efetivamente. Aqui alguns templates da William Brand. Depois eu posso mostrar só alguns. Eu posso gravar depois um vídeo só sobre alguns livros que me inspiram, que eu tenho aqui em casa. Eu tenho alguns físicos, eu tenho alguns no Kindle, né, em versão e-book. E a ideia é cada vez ir comprando mais, né, e a gente poder ir desenvolvendo nessa lógica. E aí, não sei se vocês estão vendo, mas eu coloquei aqui embaixinho também, ó, quando que era a pessoa, né, que tava dando aquele encontro, porque às vezes eu fui escrevendo de outras pessoas no meio, porque às vezes eu salto a página, achei que eu ia usar e eu não usei, e aí eu fui voltando e fui escrevendo, enfim. Aqui foi mais um dia, foi do David Sibert. Ele também é uma das referências, eu ainda não li nenhum livro dele, mas eu vou comprar. E ele estava também trazendo essas ideias, dessas diagramações possíveis, né? E ele fala sobre essa ideia da gente pensar que precisam ter 4 tipos de... 4 ênfases, digamos assim, né? A questão da imaginação, então a gente conseguir perceber visão, valores, né? Enfim, os atos, a forma de pensar e o engajamento, né? Então aí cada um tem o seu passo a passo, o seu método, mas todos querem no final essa facilitação gráfica, essa eficiência comunicativa através de desenhos, normalmente rabiscos, né? Porque desenhos normalmente a gente acha que é algo artístico e o rabisco a gente está falando só simplesmente por transmitir mensagens e serem simples, né? Enfim. E aí que mais ele, né, ia fazendo, então eu fui escrevendo aqui, porque a gente tem mania, né, a gente vai vendo as coisas nos slides, a gente quer salvar e depois a gente não sabe exatamente aonde no computador que vai estar aquela informação, então eu gosto de sempre concentrar as coisas no meu caderno, então fui tentando desenhar para ter tudo isso aqui, como se fosse um grande manual mesmo. E aqui então tem mais outras referências, esse aqui foi de um piano, e daí a ideia da inteligência visual, e daí 7 chaves, e aí cada chave seria uma tecla desse piano. Aqui já foi uma outra pessoa, foi a Axel Van Kille, não sei como fala assim, e a ênfase dela é mais no desenho para a educação, né? Então ela também trazia muito, dá pra ver, né, que vai mudando a forma como vai essa apresentação, e me deu muitas ideias e inspirações. Então ela fala sobre essa importância da gente criar uma biblioteca, né, para a educação, mas para qualquer que seja o tema, você criar esse repertório visual, mapear os processos, né, enfim. E ela propôs que a gente fizesse ícones, então, no caso, para a sala de aula, mas que a gente pudesse ultrapassar isso e sempre ter esse vocabulário atualizado, né? Essa biblioteca de ícones. E aqui é uma outra oficina que não foi mais nesse bootcamp, ela está disponível na Udemy, eu acho. Acho que é na Udemy. Eu posso deixar o link aqui depois, que é do Yuri Marichenko. Inclusive, eu já fiz até um post sobre ele lá no blog, tá um pouco
paradinho, mas tem muita coisa sobre lá. E aí eu já tinha feito essa aula, e como ela fica salva, né, ela para sempre, eu gosto de voltar de vez em quando escrevendo tudo de novo. E aí eu não acabei, eu vou terminar aqui, e ainda ficaram algumas páginas. E aí eu vou mostrar só mais um caderno aqui pra vocês, mas eu vou só mostrar essa ideia aqui que a gente falou lá na aula, né, de a gente criar um vocabulário visual. Então eu comecei a fazer aqui, eu separei, né, fiz quadradinhos de 8, né, e são cadernos pontilhados, que eu peguei e fui fazendo, sabe? E aí depois eu achei muito boa essa ideia, eu tava estudando por uma coisa específica, então achei por que não criar um caderno só sobre essa biblioteca visual minha. Isso eu comecei ontem, esse caderno da Flores Pétalo, e daí eu vou mostrar pra vocês como que tá ficando, super recente, né? Então só escrevi um título, minha biblioteca de ícones, contei, né, o número dos pontilhados para poder fazer, e aí eu faço à mão mesmo, eu faço aqui o risquinho, sem régua nem nada, e eu comecei a fazer esse vocabulário visual ontem, e que já me ajudou bastante para um resumo visual que eu tava fazendo. E a ideia é esse todo dia, e eu vou ir preenchendo, eu vou compartilhando com vocês como é que esse caderninho vai ficando aqui. E aí esse outro caderno aqui é o que eu uso para as oficinas do Rabiscando mesmo, para me preparar para dar essas aulas, né? Inclusive, de novo, né? Essa oficina que vai acontecer na semana que vem. Esse aqui, primeiro que eu dei, acho que foi em 2019, na jornada de ensino de história. Foi uma oficina presencial, ainda não tinha Covid, né? E aí eu coloquei, resumi basicamente, seriam 2 dias, de 2 horas cada dia. Mas a gente sempre vai mudando, né? Vai mudando as possibilidades. Mas eu fui colocando aqui o alfabeto visual, algumas referências. Treinar, né, letra de forma, que é bom, enfim. E aqui eu fui colocando alguns livros que eu tenho, que eu já tenho eles, livros físicos, né, para ter justamente essas referências. Depois eu vou colocar os e-books também, mas a ideia é ir aumentando, né, à medida que for adquirindo outros, e aí todos que eu já tiver lido inteiro, alguns eu começo e não termino, a grande maioria é em inglês, então tem que estar com um pouco mais de vontade para fazer, né. A gente pode procurar online, buscar ícones ou doodles, e a gente acha várias imagens que já estejam mais simplificadas. Esse aqui foi um curso da Faber-Castell online também sobre desenhos, chamava Qualquer Forma é Qualquer Coisa. Então, como a gente pode fazer um rosto a partir de qualquer coisa, então aqui a gente fez a partir de um círculo, mas também fez a partir de um quadrado, e poder mexer, por exemplo, o nariz, ele pode ser um triângulo, ele pode ser um retângulo, a gente poder ver, perceber a imagem e os rostos, né, em qualquer lugar. E aqui foi que eu comecei a fazer a preparação mesmo para essa oficina, que vai acontecer. Eu ainda não acabei, lógico, de preparar, porque tem outras coisas para fazer. Mas eu fui reler esse livro aqui, da Sunny Brown, que é o Doodle Revolution. E aí, à medida que eu vou riscando, né, aqui com marcador, eu vou traduzindo algumas palavras que estão em inglês que eu não sei fazer. E aí depois eu vou relendo tudo isso que eu grifei, e vou resumindo nesse caderno. Não tá muito bonitinho, mas o que eu precisava era do conteúdo da informação mesmo. Então aqui são essas traduções dela, não tá o livro inteiro. Esse aqui já é de outro livro, que é do José Berengueres também, mas é bem mais simples, é um e-book bem mais fácil, mas também tá em inglês, né? Então para quem não consegue achar em inglês, isso aqui pode ser um bom resumo, né? E aí eu comecei a fazer um paralelo dos alfabetos visuais de diferentes autores, porque eles todos trabalham isso, mas cada um acha que tem uma base. Acaba que o Mike Rohde, que é aquele que eu falei que das ideias não artes, ele é o que fala de 5 elementos só, que seria o ponto, a linha, o círculo, o triângulo e o quadrado. Agora a Sunny Brown, a William Brand e vários outros, eles já trazem alguns outros elementos que contribuíram, que podem contribuir, né, para essa ideia desses resumos, desses rabiscos, enfim. E aí aqui é a estrutura do curso que vai aparecendo. Esse aqui é da Carol Ramalhete, que ela é brasileira, então ela fala isso também, ela faz já uma diferença dessa linguagem visual, separando o que pode ser considerado vogais, alfabetos, palavras, dicionário, a gente criar esse repertório. E aí é um pouco isso que eu queria mostrar, e fazia tempo que eu não mostrava os meus cadernos, a forma como eu me organizo, e pode ficar de inspiração para quem quiser participar dessa oficina, que será gratuita, mas a ideia é, ao longo do tempo, ela ficando cada vez mais, ter mais referências, né? E para quem já quiser saber um pouco mais sobre o assunto, já tem uma playlist aqui sobre
sobre rabisco, que foi do encontro, uma oficina também que eu produzi, essa já foi online, para o Encontro Nacional de Historiadores, foi 2020, e aí eu vou deixar ela linkada aqui também, vocês podem acessar, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado e que sintam vontade de participar desse mundo do pensamento visual, da linguagem visual, da facilitação gráfica, como uma ferramenta da gente pensar melhor e a gente articular melhor as nossas ideias e reter melhor essas informações, melhorar o nosso conhecimento e entendimento, inclusive de mundo. É isso, até mais.